vimos a ação civil pública. Agora, a nossa próxima etapa é a ação popular, certo? Nós vamos iniciar hoje, se Deus quiser, agora, né? Então, o roteiro para essa matéria é o próprio texto, viu, Bruno? Se você quiser colocar aí no grupo, o texto o roteiro é o próprio texto da lei, a Lei 4717 de 1965, né? Lei 4717, 4.717 de 65, que é a chamada Lei da Ação Popular, né? E também o artigo 5º, inciso 73, que a gente já viu, mas só com relação ao sujeito ativo, nós vamos analisá-lo agora sobre outras perspectivas que tem nesse inciso, né? Que serve de base para nosso estudo, com aquela visão, o texto da lei como objeto de análise e estudo pela ciência do direito, a ciência do direito aqui, visto sob no mínimo sob aquela perspectiva que eu já falei para vocês, do visto como um sistema analítico, né? Sob uma perspectiva hermenêutica e sob uma perspectiva da teoria da decisão judicial. Por isso que eu, sempre que falamos de alguma coisa a respeito da interpretação da lei, nós tratamos sempre sobre essa perspectiva, uma perspectiva analítica. A gente analisa detidamente o dispositivo em sua maior e possível completude, do alcance que a gente possa ter nessa fase ainda de, de, de graduação, né? E para uma introdução de compreensão da matéria, e sob a perspectiva da hermenêutica, da interpretação, da ciência, a hermenêutica como ciência da interpretação, trabalhando, sempre trazendo para vocês dados, elementos para esse trabalho de interpretação. E sempre também com alguma incursão na questão da teoria da decisão judicial. Tanto é que eu venho trabalhando sempre a questão da sentença, seus efeitos, a coisa julgada como uma qualidade da sentença, como autoridade, né? Então, nós temos que trabalhar e continuar trabalhando sob essa perspectiva, conectando sempre esses temas do texto da lei ao que se viu e se deve constantemente rever em matéria de teoria geral do direito, da base principiológica, né? Base principiológica é muito importante. É importante também aqui, vou só relembrar a perspectiva dessa base principiológica. Tenham cuidado, eu vou fazer aqui só um corte metodológico da questão dos princípios, mais uma vez, para relembrar aqui que a gente passa esses dias assim de férias, aí quando volta, assim, com a mente meio tumultuada, não se lembra das coisas. Então, relembrando, né? Fazendo um corte metodológico nesse princípio, vamos só fazer uma breve lembrança de três perspectivas que deve ser visto o princípio, né? Os princípios eles são vistos num primeiro momento sob a visão da linguagem comum, princípio como início, como prévio conhecimento, como primeiro contato. O que é visto? Como é que é visto o princípio? E onde é que tem isso no direito? Se vocês pegarem determinados livros da década de 60, para não ir para tão longe, mas da década de 60, 70, 80, boa noite, Aledão. Vocês vejam o seguinte: existem muitas obras com a denominação de princípios de direito administrativo, princípios de direito penal,
parece que é Francisco de Assis Toledo, tem um livro de direito penal, Princípios de Direito Penal. Oswaldo Antônio Bandeira de Mello, que é o pai de Celso Antônio Bandeira de Mello, que foi o primeiro professor de direito administrativo da PUC de São Paulo, tem uma obra, essa obra ia ser escrita em 4 volumes, mas ele não chegou a terminar, escreveu 2 volumes. Princípios de Direito Administrativo, nessa obra. Princípios de Direito Administrativo, Rui Cirne Lima, que é um autor também do Rio Grande do Sul, tem um outro livrinho, Princípios de Direito Administrativo. Você pega esses livros, assim, se você pegar hoje, aí você olha assim e diz, nossa, esses autores, nossa, esse autor, Oswaldo Antônio Bandeira de Mello, trabalhou 2 livros, 2 volumes enormes desse, só sobre princípios do direito administrativo. Pois é, a gente olha assim e pensa que é, mas não é. O que é que esses livros traduzem? Eles traduzem a ideia que se tinha de princípio naquela época. O princípio era o início da matéria, o que você deve ver de forma inicial, como princípio básico, como conhecimento mais imediato, como conhecimento mais elementar. Pois é, essa era a visão de princípio, por isso que os livros tinham sempre essas denominações de princípios do direito tal, princípio do direito qual, e assim por diante. Essa era uma primeira visão de princípio. Uma segunda visão de princípio foi muito bem trabalhada no Brasil por Celso Antônio Bandeira de Mello, o filho de Oswaldo Bandeira de Mello, olha aí já. E que vocês podem ter essa visão de princípios no livro dele, Curso de Direito Administrativo, né? No curso de Direito Administrativo, que a gente conhece, é um livro que ninguém pode deixar de ter esse livro a vida inteira, né? Então, Celso Antônio Bandeira de Mello, Geraldo Ataliba e outros professores. Geraldo Ataliba é tributarista, mas não deixou de trabalhar. Eles sempre tiveram a visão de princípio sob outra perspectiva. Princípio como base teórica, como pilastra do sistema jurídico. O princípio é o quê? É o que serve de sustentação, é o que serve de base, é o que serve de alicerce ao direito. Então, é por isso que eu sempre digo para vocês, olha, esse artigo não foi colocado aqui de forma aleatória. Ele tem uma base principiológica, ele tem uma lógica, ele tem toda uma estrutura que é dada para poder existir um dispositivo legal. Então, a gente tem que olhar sobre essa perspectiva. Então, o direito está todo calcado numa base principiológica, não é? Em standards, em pressupostos, em requisitos, em condições, porque isso é o que dá sentido ao direito como ciência, porque se você não verificar o direito sob essa perspectiva, o direito é qualquer coisa, é um amontoado de normas. Alguns autores, inclusive grandes professores, também defendem isso, que o direito não é ciência, que o direito é apenas um amontoado de normas. E se eu coloco aqui, realmente o direito posto, ele não é ciência, ele é objeto de estudo da ciência do direito. É essa observação que eu faço. Então, princípio, no segundo momento, que ainda hoje é utilizado, muito mais comumente, é sob essa perspectiva. E uma terceira visão de princípio, hoje, mais moderna, é o princípio como regra. Imagina. O princípio que, no segundo momento, serve de base, de estrutura para a regra, ele passa a ser a própria regra. O princípio é regra, o princípio é norma. Hoje é visto. Então, você vê aí isso, ideias, concepções modernas, vários autores brasileiros trabalham sob essa perspectiva, e são ideias trazidas por Dworkin, né, no Império do Direito,
Levando o Direito a Sério, são duas obras que trabalham bem esses princípios. O princípio visto sob essa perspectiva de norma. Alexis, o alemão da teoria dos direitos fundamentais e de tantas outras obras que também já são divulgadas e conhecidas no Brasil, mas na teoria de direitos fundamentais dele é que ele traz o princípio como norma, como regra. Olha aí, três perspectivas que a gente tem que ver quando se fala a palavra princípio, né? Logicamente, a primeira perspectiva hoje não se utiliza mais, né? Ficou totalmente abandonada. Essas duas outras perspectivas são duas perspectivas que se trabalham muito. Então, é preciso se saber o que se está lendo, o que se está falando ou escutando, qual é a perspectiva que está sendo colocada a palavra princípio. Porque eu dizer que princípio serve de apenas e tão somente, não é apenas e tão somente aí para mostrar a distinção dele como regra. Como estrutura para a ordem jurídica é uma coisa. Eu dizer que o princípio é regra é outra muito diferente. Então, a compreensão do que está se falando, a compreensão do discurso só vai ser possível se eu souber a conotação que está sendo dada a palavra princípio. Então, vocês vejam que isso tudo é muito importante para poder a gente entender as coisas de forma a que a leitura da lei não seja aquela leitura que é feita pelo leigo, é uma leitura que tem que ser feita pelo intérprete aplicador do direito. É importante que a gente, às vezes, diz assim, olha, para você estudar com uma prova objetiva, basta que você leia o texto legal. Olha, isso tem uma meia-verdade. Não é uma verdade absoluta. Agora, não é também uma inverdade absoluta, mas também não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque é fato que é importante que eu estude muito e bastante e mais o texto da lei para fazer uma prova objetiva. Mas se eu for estudar o texto da lei sob a perspectiva de um leigo no assunto, eu não vou fazer nada quase na prova objetiva. Porque vocês vejam como a gente extrai muitas ideias de textos legais que a gente já viu por aqui. E nós vamos ver ainda muitas coisas. Então, você lê um dispositivo de uma lei sob a perspectiva de uma visão comum de um leigo do assunto e a perspectiva de quem conhece, tem o volume de informação a respeito daquela norma e a respeito daquele dispositivo e daquele assunto, é muito diferente. É muito diferente. Então, é importante que você leia realmente os textos legais para uma prova objetiva. Um tema, às vezes, que está muito em voga nas discussões do o que se estuda para essa prova, para esse concurso e tal. Mas é importante que você primeiro tenha entendido o texto legal. Então, não adianta você fazer uma leitura, aquela leitura de decoreba, a leitura de compreensão do texto. São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu fazer a leitura de um texto da lei, entendendo todo o rico volume de informação que aquele dispositivo tem. Outra coisa é eu fazer uma leitura do dispositivo legal apenas levando em consideração os signos nele existentes, como se eu fosse trabalhar o dispositivo como um leigo do assunto. Então, são essas coisas assim que a gente precisa estar sempre atento, né? E aí foi só para dar uma lembrada a vocês da perspectiva que a gente trabalha, né? Para poder a gente verificar que o texto da lei é muito importante, mas ele não diz tudo, ele precisa ser entendido, compreendido, e quem dá a sua completude e compreensão é a ciência do direito quando a gente analisa, no mínimo, sobre essas perspectivas, né? Dos estándares da ciência do direito. E aí, visto sob essa perspectiva analítica, hermenêutica
e da teoria da decisão. Isso vocês verem, olha, isso é um assunto, é por isso que eu digo, sempre eu estou conectando as coisas ao que tem lá na introdução ao direito. Eu falo muito, olha, isso é dado lá na introdução ao direito. Isso é dado lá na introdução ao direito. Acredito que o professor de introdução ao direito tenha pelo menos falado, ele pode não ter dado a matéria, mas tenha falado que no livro de introdução ao direito de Tércio Sampaio Ferraz, ele trabalha a zetética e a dogmática. E quando ele vai trabalhar a dogmática, ele trabalha sobre essas três perspectivas. Sobre a perspectiva analítica, sobre a perspectiva hermenêutica e sobre a perspectiva da teoria da decisão. Tá vendo? Se você pegar o livro de ciência, de ciência do direito, de ciência jurídica, de ciência do direito, dele, é sobre essas três perspectivas também. Ele trabalha a ciência do direito, certo? Então, e se você pegar aquele primeiro capítulo do livro do curso de Direito Tributário de Paulo Barros de Carvalho, que eu já falei, a linguagem do direito, da norma posta, do direito posto é uma, a linguagem da ciência do direito é outra. E a linguagem da ciência do direito e o volume de informação que a ciência do direito tem para fazer compreender o texto legal é que leva a gente a entender o direito posto como conjunto de regras jurídicas disciplinadoras de determinado grupo social de todas as partes do mundo, certo? Com a visão de direito como conjunto de regras jurídicas. E aí tem a outra perspectiva do direito como ciência jurídica, do direito como apenas o curso. Eu vou fazer o curso de direito. Eu vou fazer o curso de direito. Eu vou definir o curso de direito aí sob a perspectiva da ciência. Eu vou estudar a ciência do direito, tá certo? E assim, o direito é uma expressão também que tem vários significados. É a chamada palavra polissêmica, né? Que temos vários sentidos e significados, não é? Direito. Quando alguém pergunta o que é direito, você já tem que. Quem é formado em direito já tem que pôr um pé atrás e dizer: bom, você quer que eu diga o que é direito em que perspectiva? Sociológica, jurídica, como filosófica, e assim por diante. Como é que você quer que eu defina o direito? Eu vou dar uma definição aqui e vou dizer, essa definição é sob perspectiva tal, certo? Porque também é preciso que quem seja da área do direito não esteja aceitando qualquer conceito de direito, e aí às vezes é que vem as incongruências, os conflitos de conceito. Olha, você disse que direito é isso, mas será que direito é isso mesmo? Você disse direito de uma perspectiva filosófica, numa perspectiva sociológica, e às vezes não corresponde à perspectiva, logicamente não vai corresponder à perspectiva de ciência como objeto de direito como objeto do estudo da ciência do direito, e aí as coisas vão ser, logicamente, às vezes incompreendidas, incompreensões, elas advêm em 80%, 90% em razão de não se estar entendendo o que se está falando e não se está expressando aquilo que é o que você diz e conceitua como sendo o verdadeiro sentido daquele conceito que você está dando. As incompreensões, os conflitos sempre advêm disso. Por isso que é muito importante no direito estudar o quê? A questão da linguagem. Aí, olha, para uns, direito é comunicação, direito é linguagem. E no Brasil, nossa, como nós temos autores famosos que trabalham muito a questão da linguagem, do direito, né? O Paulo Barros Carvalho é um, né? Pelo primeiro capítulo do livro do curso de Direito Tributário dele, vocês veem. Mas ele tem um livro famoso, pouco lido, logicamente, que é um livro muito volumoso, de mais substância. O direito tributário, mais ou menos assim, o direito tributário
e sua linguagem, ou a linguagem do direito, ou a linguagem do direito, uma coisa assim. Quer dizer, e vão todos. Luiz Alberto Vará, que foi um professor do Rio Grande do Sul, que era até, acho que ele era argentino, mas passou a vida toda sendo professor, foi o que mais escreveu no Brasil sobre linguagem em matéria de direito. Tudo isso é preciso se saber para poder se ter ideias e concepções a respeito da leitura que se faz de um texto da lei, tá bom? Bom, então, sob essa perspectiva, a gente vai ter aqui, olha, o artigo, a Lei 4717, de 29 de junho de 1965. Mas, olha, interessante, a ação popular foi regulamentada nessa época, em 1965, pois é. A ação popular foi regulamentada nessa época, embora ela tenha vindo para o sistema jurídico brasileiro em 1934. Em 1937 foi retirada, em 1945 voltou o mesmo dispositivo da Constituição de 34. E só veio a ser regulamentada em 1965. Interessante, professor, mesmo na época da Revolução, a ação popular foi regulamentada. Pois é. Por quê? Porque, minha gente, a Revolução, num primeiro momento, ali em 64, ela surgiu, é por isso que muita gente justifica que ela surgiu com base na vontade popular, e teve passeatas. Existiam aquelas divergências que a gente vê hoje aí em determinadas posições, aí hoje é mais por fulano, ciclano, beltrano, esquerda, direita, essa coisa tão ultrapassada disso, parece até a história da maçã com Adão e Eva, essa história de esquerda e direita. Meu Deus do céu, isso é muito ultrapassado, Ave Maria. Mas, vamos lá. Cada um tem aí a sua cabeça para pensar o que quiser. A ideia inicial era calcada no discurso da moralidade. A moralidade. O discurso da moralidade era o quê? Era dar o máximo possível de moralidade da administração pública. Estruturar, organizar, aperfeiçoar o serviço público, a administração pública e varrer do Brasil a corrupção. 64, 63, 64. Esse era o discurso. Porque esse discurso é muito fácil de ser vendido. Então, ele, primeiro, deu muita pólvora para o movimento, revolução, o que você quiser dizer, golpe, o que você quer achar que é. Eu falo aqui o que houve de rompimento do sistema de governo que vinha sendo adotado. Em 64, serviu de base para isso. E aí, em 65, olha, veio a lei da ação popular como forma de moralizar. Olha, você presta atenção no detalhe. A lei da ação popular, hoje, só fazendo a conta sobre os números de eleitores da eleição passada, nós temos 145 milhões de legitimados na ação popular no Brasil. Então, nós temos 145 milhões de fiscais da administração pública brasileira. Preste atenção aí como as coisas são. Ninguém nem dá conta disso. Nós temos 145 milhões de controles externos dos atos administrativos brasileiros. Agora, nós só dizemos o quê? Que fulano, cicrano, deputado, senador, é um corrupto, é isso, é aquilo, governador, presidente, é um corrupto, é safado, é isso, aquilo outro. Só os outros. Só que nós temos 145 milhões nas eleições passadas. Ainda não saiu o número dos eleitores para essas eleições, mas acredito que deve ser 150 milhões aí, 148 a 150 milhões. Aí aumenta mais 3 ou 5 milhões de controles externos dos atos administrativos brasileiros através do processo judicial. Você pode ir à justiça. Afora todas as possibilidades que estão na Constituição Federal,
Só para eu citar aqui alguns exemplos. Na lei de transparência, que criou os portais de transparência, na lei de acesso às informações e dados da administração pública, na lei de responsabilidade fiscal, na lei de licitação e contratos administrativos. Só alguns exemplos que eu estou mencionando aqui para vocês, que é dado a qualquer cidadão o poder de, administrativamente e judicialmente, sob toda e qualquer perspectiva, fiscalizar, acompanhar e ter todo tipo de informação que ele quiser a respeito da prática de qualquer ato administrativo. Quando eu estou falando de qualquer ato administrativo, minha gente, vai desde a nomeação de um servidor ou contrato de um servidor, a realização de uma obra ou de uma prestação de serviço de milhões de bilhões de reais, ou de uma obra tipo uma usina hidrelétrica ou usina nuclear, de, de coisa de bilhões e bilhões de reais, qualquer cidadão brasileiro, e são 145 milhões que podem fazer isso no Brasil. Vocês. Lógico que não dá. A gente recebe uma informação dessa, ela é tão chocante que nem entra na nossa mente. Pois é. Como eu já venho trabalhando há muito tempo com isso, eu fico sempre repetindo. Será que alguém já pôs na cabeça, já sabe que é assim? Agora, eu estou falando para uma elite intelectual, que é o universitário, mais especificamente da área de direito. Eu pergunto a vocês, e os outros universitários, e os formados, e os cidadãos que são cidadãos? Agora, você imagina o pobre do cidadão que sabe apenas ler e escrever quando sabe, e nem sequer a maioria do povo brasileiro pode até saber ler e escrever, mas não sabe sequer compreender o que lê e não sabe escrever, se dirigir quase a ninguém, porque não tem condições da alfabetização que ele recebeu, dar essa condição. Imagine aí. Mas ele é eleitor e é um legitimado da nação popular. Mas eu pergunto, e os outros, que são a elite da chamada opinião pública? Cadê? Estão fazendo alguma coisa? Pois a ação popular foi criada com esse desiderato. Ela foi criada, nasceu, surgiu. Para quê? Para coibir abusos no campo dos atos lesivos ao patrimônio público da União, Estados, municípios, etc., de todo e qualquer. E das entidades privadas que, por subvenção ou convênios, ou o que for, contrato que realizar com o poder público, a parte do dinheiro público que recebe está sujeito a todo controle dos controles internos e externos, administrativos, privados e jurisdicionais, para vocês terem uma ideia de como são as coisas. E parece-me que não é uma questão só de responsabilidade de quem está lá na administração, não, porque quem está lá também é brasileiro. Do mesmo jeito dos 145 milhões que não estão lá e não faz nada, com tudo nas mãos para fazer. Olha aí, são essas coisas. Ah, professor, mas ninguém tem condições econômicas nem para sobreviver, outros não têm nem para ajuizar suas ações. É verdade. Então, vamos criar para aqueles esclarecidos grupos de pessoas, associações, entidades associativas, na defesa disso, daquilo, aquilo outro. Vamos se organizar, a sociedade brasileira, para, para o fim de educar, de informar, de esclarecer, de dizer o que pode fazer. Pode ser assim também. É outro caminho, outro meio, outra forma. Hum, hum. Isso dá trabalho.
E no Brasil a gente não quer fazer nada. Os outros que fazem, quando não fizer, é um irresponsável, é isso, aquilo, aquilo. Infelizmente, desgraçadamente é assim. Bom, mas a ação popular nasceu para isso, quando ela foi regulamentada, né? Em 1965. Em 65 também teve o Código Eleitoral, a coisa mais interessante. Em 65 teve o Código Eleitoral, quando foi em 68 acabaram-se as eleições. Porque naquele momento histórico da Revolução, ela se comprometeu, primeiro, a moralizar a questão da administração, segundo, realizar eleições 2, 3 anos depois. Aí, para isso, se elaborou um código eleitoral como forma de ter as eleições limpas, etc. Então, vocês vejam, o discurso é muito antigo, para vocês verem só nos últimos 50, 60 anos, né? E aí é um discurso só dos últimos 50, 60 anos. Se você for para a história de 100, 200, 500, 1000, quanto mais você aumenta o tempo da história e de qualquer lugar que já existia no mundo, pegue a história do Império Romano e de outros. Pegue a história francesa. Repare se o francês quer, por exemplo, o poder judiciário como sendo um poder, o preconceito que eles têm grande contra o poder judiciário, porque era tido e havido como o mais corrupto dos poderes. Tá aí. Nem sequer poder eles querem que seja o judiciário, ainda hoje. Estão vendo? Vamos para a história. Só para ficar nos últimos 50 anos, então, tá aí em 65, 64, houve a ruptura da ordem jurídica, vamos chamar assim, por força de um discurso de moralidade. Era essa. Família, tradição, propriedade. Esse discurso parece que é renovado hoje. Se você pegar as placas das passeatas, parece que você está vivendo o mesmo momento histórico. Ele se viu para eleger Collor em 1990, 89, entendeu? Mudou só o nome. Vamos acabar com os marajás. Aí foi que surgiu a lei de improbidade administrativa. Nós vamos falar disso mais na frente. Tá certo? A lei de improbidade administrativa surgiu em nome da caça aos marajás, de eleger um presidente da República que depois foi caçado por corrupção. Imagina aí como são as coisas do Brasil. Bom, e agora o discurso está aí. Toda hora. E já se começando a ver também o desastre que é levar esse discurso ao radicalismo das coisas, e aí começa a se anular tudo, porque se faz de forma atropelada, tem que consertar isso, bum, vamos consertar, bum, solta-se uma bomba, explode tudo, depois se acaba, nem conserta, nem presta, nem vale. Quando se tem a esperança, se acha que vai ser uma coisa, aí vai e se faz a coisa da forma errada para incorrer em graves e incorrigíveis vícios que torna aquele discurso um vazio total, quando as coisas poderiam ser feitas sem o discurso e apenas atendendo-se o que existe na ordem jurídica, da forma como ela está posta, e seria alcançado com o máximo de eficiência possível e imaginável. Mas não, atropelam-se as coisas. Vamos atropelar. Vamos atropelar. E a moralidade administrativa fica sempre tendo prejuízo, porque leva vantagem no despreparo, na irresponsabilidade e na pressa imediatista do que o brasileiro sempre trabalha nessas horas. Eu citei 3 momentos históricos dos últimos 50 anos para mostrar exatamente isso. 3 momentos históricos. Se for mais para trás, ainda tem mais história. Vá lá para o período de 1930 a 1945. Período Vargas, leia as obras sobre esse período, leia a história sobre esse período. Nossa, e assim é a vida, minha gente. E assim é que a gente tem que entender as coisas. Primeiro, a gente tem que, pelo menos, entender as coisas. Bom, então, a ação popular surgiu
Por isso, viu, minha gente? Isso é importante se saber o contexto histórico, a razão, o motivo que as coisas surgem. Aí vocês vejam, esse artigo 1º da Lei da Ação Popular, que é a Lei 4717, de 29 de junho de 1965, olha aí, ele diz o seguinte: qualquer cidadão será parte legítima para pleitear anulação e declaração de nulidade dos atos lesivos. Bom, esse artigo, na primeira parte da lei, ele cuida da questão da legitimidade, que foi um assunto que a gente já trabalhou bastante aqui, mas está aí, repetido, né? E eu já havia falado. Qualquer cidadão é parte legítima. Então. Agora, para ser cidadão dentro do sistema jurídico brasileiro, para ajuizar uma ação popular, segundo o parágrafo 3º deste artigo 1º, certo? Ele diz o seguinte: a prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com o documento que a ele corresponda. Ou seja, para poder você ingressar com ação popular, você tem que provar primeiro a condição de cidadão. E o que é cidadão? O que é ser cidadão? Aí nós temos um conceito de cidadania para efeito de legitimidade na ação popular. O conceito de cidadania para ser legitimado da ação popular é que você seja eleitor. E para comprovar essa circunstância, eu apresento ou o título de eleitor, outro documento. Outro documento chama-se aí de certidão, declaração, fornecida pela Justiça Eleitoral, certo? Que você é eleitor inscrito com o número de título de eleitor, número tanto, escrito na zona tal, da cidade tal, de tal lugar e assim por diante. Certo? Pronto. Esse é o pré-requisito para você ser cidadão na condição de legitimado numa ação popular no Brasil. Tá certo? Agora, isso é a questão da legitimidade ativa, não é? Esse artigo 1º, ele é muito interessante dessa lei, é que ele tem 6 ou 7 parágrafos, e nesses parágrafos, nesse artigo, na sua completude, nós temos aí questões relativas a sujeito ativo ou legitimado ativo, questão relativa à questão dos legitimados passivos, parte dos legitimados passivos, nós temos a questão do objeto da ação popular, parte do objeto da ação popular, e a questão da forma, de algumas formas na ação popular. Né? Vejam como é interessante. Aí diz o legislador aqui, continuando: qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, de entidades autárquicas, sociedade da economia mista, sociedade mútua, ou seja, o dispositivo enumera diversas entidades da administração pública, direta e indireta, certo? Que estão sujeitas no âmbito federal, estadual, municipal, a serem fiscalizados seus atos que constituem base para uma anulação ou uma nulidade que seja lesiva ao patrimônio público, vamos chamar assim, seja lesiva ao patrimônio público. Essa foi a primeira ideia, a primeira concepção da ação popular. Também aqui é importante frisar que essa ideia de lesão ao patrimônio seria um patrimônio público material, certo? Patrimônio público material, que representasse valor, prejuízo econômico, financeiro, certo? Um patrimônio público material que significasse prejuízo econômico, financeiro, etc. Isso foi a forma como nasceu em 1965. Em 1977, ou seja, 12 anos depois, veio a Lei 6.513 e acrescentou aí, foi posto aí, no parágrafo 1º, que foi renumerado esses parágrafos, aí ficou constando como parágrafo 1º, que consideram-se patrimônio público, olha,
considera-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo os bens e direitos de valor econômico, que é o que tem lá na primeira parte do dispositivo, valor artístico, estético, histórico ou turístico. Então, olha, nós temos o que aqui? Nós temos a seguinte situação, pessoal. Nós temos um primeiro momento, o objeto da ação popular se cingindo, se restringindo a ser a uma lesão, a correção, a reparação de uma lesão ao patrimônio público sob a perspectiva e o aspecto econômico, financeiro, material, certo? Agora, a ação popular se prestava ou se presta a quê nesse aspecto? Primeiro, a reparar o dano, o valor do prejuízo causado da lesão provocada, tá certo? Esse é o primeiro objetivo da ação. O segundo objetivo, o outro objetivo, fazer cessar aquela lesão se ela tiver se perdurando no tempo. Então, inibir, cessar é outro efeito que tem de uma decisão proferida em uma ação popular. Esse foi o primeiro aspecto da ação popular. E aí, 12 anos depois, nós vimos a ação popular, além da questão do patrimônio material, ela passou a ter uma outra visão de patrimônio, mas não agora só material, e sim imaterial, que é o quê? Proteção de direitos artístico, estético, histórico ou turístico. Então, nós temos aí o quê? Uma ampliação do objeto da ação popular para alcançar situações jurídicas que pudessem ensejar o ajuizamento de uma ação popular, visando proteger direitos da coletividade, pertencente à coletividade, ao patrimônio público que pertence a todos. Olha, se pertence a todos, que espécie de direito é essa? Olha, a ação popular, você veja, ela foi concebida, eu já falei isso para vocês em mais de uma oportunidade, e aqui, logicamente, nós vamos reiterar algumas vezes, como sendo uma ação no campo ainda da visão de um direito individual, mas para proteger direitos coletivos. E de qual espécie? Difuso, olha aí. Imagina, a ação popular teve, tinha e tem esse grande objetivo, a proteção de um direito difuso, que é um direito pertencente a todos. Qualquer que seja a perspectiva de patrimônio que você visualiza aí, seja ele econômico, material, seja ele imaterial, até essa visão que nós temos aí de 1977, não é? Que já foi ampliado. Então, não ficou limitada aquela perspectiva de um prejuízo material causado ao poder público. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação, quando eu logo, acho que foi logo que eu concluí o curso de Direito, a gente conversando com um colega que tinha passado no concurso juiz, e ele dizendo que tinha se deparado numa cidade do interior com uma ação popular em que parece que a prefeitura queria tirar uma feira que já existia em um determinado local da cidade, desde a sua origem, para botar no outro canto, fora da cidade. E um cidadão da cidade entrou com uma ação popular para impedir a transferência da feira, porque aquilo era uma questão cultural, tradicional, histórica. Aquilo representava, desde o nascedor da cidade, aquele local, daquela feira. Ele, na época, a gente discutindo, ele disse, mas eu estou intrigado porque a lei só protege o patrimônio material, o prejuízo econômico. No caso, não se configura prejuízo econômico do patrimônio público. A questão são outros valores, é prejuízo no campo cultural, no campo histórico, mas não tem nada a ver com
prejuízo, o Estado não está tendo prejuízo econômico, não está havendo lesão ao patrimônio público material, não. Eu já tinha visto algumas coisas na época, eu disse, mas a jurisprudência do Supremo já está, que naquele tempo era Supremo, mas sempre a última palavra era do Supremo só. Aí eu disse, olha, a jurisprudência do Supremo já tem julgados considerando que não deve ser protegido só a questão patrimonial, ou material não, de valor econômico financeiro. Também outras questões que envolvem a parte de interesse da coletividade no campo do patrimônio imaterial. Essa é uma questão interessante. Aí ele aprofundou mais os estudos e aí proferiu a sentença sobre essa perspectiva, e depois a gente conversando. Tempo depois ele disse, rapaz, aquela sentença foi confirmada, realmente a jurisprudência já estava caminhando nesse sentido e a lei já tinha alterado até uma parte disso, e eu incluí como sendo uma situação que está mais no aspecto histórico, cultural, etc., do que no aspecto patrimonial, mas que era protegido também. Deixei a feira lá. Vocês vejam, isso é importante, minha gente, porque você veja uma feira do Alecrim, porque a pessoa, o poder público queria atender, vamos dizer, na época, as reclamações, a feira era no meio, no centro da cidade, no dia de feira, para as pessoas que moravam naquela rua, naquela localidade, naquela região ali, é sempre um dia de perturbação. Ninguém pode negar essa história, essa hipótese. Mas vocês vejam também aqui em Natal, vamos citar o exemplo de Natal, a Feira do Alecrim. É no mesmo lugar que tem há décadas, há séculos, sei lá, e não se pode tirar dali, porque ali é que é o local, ali é que é a tradição mantida, é onde você vai para a Feira do Alecrim. Onde é? Ali na Avenida 1, Avenida 2, Avenida 1, parece. Mas o pessoal que mora na, na, na área que circunda e na mesma rua da feira, e logicamente não ocupa só uma rua ali, ocupa várias, elas são altamente prejudicadas, os imóveis não devem ter os mesmos valores do bairro, o trânsito fica altamente prejudicado, mas é um dia por semana, ou um dia, uma noite, ou 2 dias, sei lá, e tradição, para você falar em Feira do Alecrim, ali, do mesmo jeito, é a Feira do Carrasco, é a Feira das Quintas, também é realizada no mesmo local, é a feira, sei lá, de Lagoa Seca, tudo é no mesmo local, atrapalha o trânsito, quem vai sair de casa, quem mora naquela localidade, tudo do jeito, mas é tradição, é história, é cultura de um povo. A feira representa tudo isso, certo? Então, vocês vejam, é uma questão aí que é patrimônio da coletividade imaterial, mas muito importante e relevante para essa coletividade. Então, eu citei o exemplo para vocês verificar. E tem a questão da lesão patrimonial quando se trata de contratos administrativos, que se diz que houve corrupção, que houve sobrepreço, que houve isso, que houve aquilo, que nós aí no artigo, principalmente no artigo 4º, nós temos várias definições de situações que implicam exatamente em muitos prejuízos materiais, porque foi visto naquela época sob a perspectiva de uma lesão ao patrimônio material, econômico, financeiro. Muito bem. Bom, então nós temos aí o quê? A passagem do objeto inicial da ação popular de lesão a um patrimônio puramente econômico, financeiro, material, para um patrimônio imaterial. E aí, minha gente, até 77, em 77 isso já estava previsto, né, com essa forma. Aí veio a Constituição de 88, e a Constituição de 88 preservou a ação popular, só que agora de forma mais aperfeiçoada. Primeiro, olha, o inciso 73 do artigo 5º da Constituição.
nós temos o quê? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo, que, olha, vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Aqui o Constituinte não vai enumerar quais são essas entidades. A lei, às vezes, é altamente percussiente, ela é altamente analítica. Essa lei é típica lei, essa lei 4717, de texto legal exageradamente, talvez até, analítico, certo? Ele não é sintético. A base da Constituição, da norma constitucional, ela é mais concentrada e ela é mais sintética, né, em relação ao que tem lá. Aí diz aqui, ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. E, olha, no primeiro momento, a mesma coisa. Visa a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Agora, esse patrimônio público é só no campo econômico, financeiro, material? Não. Aí o Constituinte acrescentou a moralidade administrativa ao meio ambiente. Olha aí, a moralidade administrativa ao meio ambiente. Essas duas situações não estão no texto da lei, que é de 65, alterada em 77, mas não consta a violação ao princípio da moralidade administrativa ou ao meio ambiente. Isso foi acrescido na Constituição de 88. E aí diz mais ainda aqui, ao patrimônio histórico e cultural. Patrimônio histórico e cultural já está no texto da lei por força da alteração que ocorreu em 77, certo? Então, aliando-se, comunicando-se essas normas jurídicas do inciso 73 do artigo 5º da Constituição Federal, com o artigo 1º e parágrafo 1º da Lei 4717, nós temos hoje a completude do objeto da ação popular. E nós poderíamos sintetizar dizendo que o objeto da ação popular compreende lesão ao patrimônio público no campo material, econômico-financeiro, e no campo imaterial, no que diz respeito à moralidade administrativa, ao meio ambiente. O meio ambiente poderia ser também compreender a questão patrimonial, material. A defesa do patrimônio histórico, cultural, artístico, estético e daí por diante. Então, hoje, presta atenção, a evolução da definição e da compreensão e da completude do objeto da ação popular. O objeto da ação popular em relação ao objeto da ação civil pública é bem mais limitado. Por quê? Porque na ação civil pública a gente já viu o objeto da ação civil pública, para resumir aqui, ele alcança toda e qualquer espécie de violação a direitos coletivos das subespécies, difuso, coletivo, estrito senso, individual homogêneo. Aqui, na ação popular, não. Os direitos que estão apontados pelo legislador são limitados a essas espécies que estão apontadas, tanto na Constituição como na lei. Agora, são espécies que estão caracterizadas todas como direitos difusos, então ainda tem mais esse detalhe. Vocês vejam o seguinte, olha aqui aquela ideia que a gente já viu, já debateu, que, bom, eu falei, aliás, debater mesmo, vocês na parte de direito praticamente não falam nada, né? Uma dúvidazinha aqui e lá, mas muito rara. Então, por um lado é muito bom não ter dúvida, né? Beleza. Não sei se isso realmente é bom depois, sem ficar sem nenhuma dúvida. Será que eu estou tirando todas as dúvidas assim? Que não comporta nenhuma colocação, nenhuma dúvida de vocês? Eu fico muito preocupado, mas fazer o quê? Bom, aquilo que nós já falamos na ação civil pública, aqui na ação popular.
o direito aqui é uma espécie só, direitos difusos. E o detalhe, esses direitos difusos, o legitimado é um cidadão. Na ação civil pública, não tem o cidadão em nenhuma possibilidade, nenhuma hipótese de ser autor da ação civil pública. Isso foi um debate que existiu, inclusive, na Constituição de 88, na Constituinte de 88, né? Mas aí disse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos dividir as coisas. A ação civil pública tem o Ministério Público e os legitimados arrolados lá no artigo 5º da Lei 7347, como legitimados ativos, com um objeto mais amplo para dar condições à sociedade. E aí, o cidadão fica com aquilo que é mais essencial à cidadania, que choca mais perante o cidadão, que possa motivá-lo a, a ajuizar uma ação, tendo em vista prejuízo que diz respeito ao patrimônio público, patrimônio material, patrimônio imaterial. Então, vamos trabalhar aqueles direitos que dizem mais de perto ao cidadão. Então, o direito à moralidade administrativa, ao meio ambiente, a questão do patrimônio histórico, cultural, estético, paisagístico, vai por aí afora. E mais, a lesão material, o prejuízo econômico financeiro, isso daí, por isso que fica sendo sempre o primeiro, está em primeiro plano. Só que são direitos que pertencem a quem? A todos. A todos. Você só, para defender esses direitos, você só pode se defender através de uma ação popular. Você não pode defender através de uma ação individual. Tem que ser uma ação popular. A ação popular não nasceu com essa concepção de uma ação coletiva, mas tendo em vista que ela visa proteger um direito difuso das subespécies de direito coletivo, que depois foi estudado, analisado e apontado esse direito. E ela nasceu em 65, não se tinha a menor noção disso aqui. Aí descobriu-se o quê? Que a ação popular faz parte também das ações coletivas na defesa dos direitos coletivos, na subespécie mais nobre dos direitos coletivos, que é o direito difuso. Olha aí, estão vendo as coisas como são? Por que é que a ação popular está incluída como uma ação, hoje, da subespécie de ação coletiva? Porque ela visa proteger direitos difusos e dá ao cidadão a legitimidade da proteção desses direitos. Certo? Professor, isso é muito bonito na prática. A gente não vê quais a ação popular. Nós vamos ver alguns empecilhos ou alguns obstáculos e dificuldades e até impossibilidades de ações populares, porque a ação popular ela surgiu dentro de uma visão ainda muito voltada à questão do direito individual. Aí misturou-se regras de um processo coletivo que não tinha sistematização, nem tinha noção na época no Brasil, com regras, e as regras que vieram foram regras mais só o seu objeto que foi bem definido como sendo hoje entendido, ou só hoje entendido, compreendido como uma espécie de direito difuso, mas também na época ninguém estava muito preocupado em trabalhar com a história do direito difuso. Era um direito que pertencia ao cidadão, que era patrimônio do cidadão. O discurso era esse, e a linguagem utilizada na época era essa: patrimônio público é de todos e pertence a cada um dos cidadãos, o cidadão tem que ser o defensor desse patrimônio, também ao lado de outros órgãos e entidades, e o cidadão também. Essa foi a visão. Mas aí, com relação ao sujeito passivo, que nós vamos ver mais na frente, com relação ao procedimento da ação, aí, minha gente, as regras vieram vinculadas ao processo individual. Aí, na prática, a ação popular não está tendo a importância, a utilização, o manuseio que deveria existir, tendo em vista
essas situações de obstáculo que nós vamos ver mais na frente, por uma questão de ordem jurídica posta num momento histórico em que as coisas não iriam se desenvolver, logicamente. Isso. E uma das situações é exatamente essa questão do legitimado ativo, que é o cidadão, mas principalmente na legitimação ativa, que nós vamos ver mais na frente, que a lei exige que todos que participem de uma forma ou de outra do ato administrativo sejam cientificados. Aí tem determinadas situações que nós vamos ter dos exemplos que eu vou mencionar, que torna absolutamente inviável a ação popular. Ficou como aquelas situações lá do sistema americano, só que lá é invertido. Que não é com relação ao sujeito passivo, e sim com relação ao sujeito ativo, que todos os beneficiários têm que ser cientificados da ação coletiva lá no sistema americano. Aqui, todos que participaram do ato administrativo, do ato jurídico, têm que ser cientificados. Aí também, em determinadas situações, ficou inviável. Do jeito que lá nos Estados Unidos ficou com relação ao sujeito ativo, aqui ficou com relação ao sujeito passivo. Nós vamos ver isso, certo? Mais na frente, melhor detalhado, ok? Bom, minha gente, então é importante, interessante que a gente veja esse parágrafo, esse inciso 73, em combinação com o artigo 1º da Lei 4.717, e se tenha uma ideia do objeto da ação popular. Primeira grande conclusão, a questão da legitimidade, nós já falamos. Agora, veja esse inciso 73. Continuando aqui. Ele trata, num primeiro momento, do sujeito ativo, que é o legitimado ativo, que é o cidadão, né? Num segundo momento, ele trata do ato lesivo ao patrimônio público e depois ao meio ambiente, à moralidade, ao patrimônio histórico e cultural, que diz respeito ao objeto da ação popular, ou seja, os dois elementos mais importantes, relevantes na ação popular, ele trabalha, ele já indica o caminho, o rumo a ser seguido, e é completado aí pelo texto da lei, no que diz respeito à amplitude dos sujeitos passivos, no que tange aqueles sujeitos passivos que são prejudicados, são as entidades de direito público na administração pública direta e indireta, e mesmo aquelas privadas, entidades privadas que, de uma forma ou de outra, por contratos, subvenções ou convênios, possam praticar algum ato, realizar algum serviço, ou prestar algum tipo de trabalho que for no âmbito do interesse público, do serviço público, subsidiado pelo poder público, e isso fica indicado como qualquer que seja o valor do patrimônio público que esteja em jogo, será objeto de controle por parte de uma ação popular, como a gente está vendo aí. Muito bem. Mas aí o inciso continua, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Olha, esse assunto ele foi ventilado lá no Código do Consumidor, foi ventilado na ação civil pública, que era o caso de quê? Das associações que ajuizam a ação civil pública e que ajuizam uma ação visando a proteção de direito do consumidor, certo? Essas associações não são condenadas em custos processuais, despesas processuais e a sucumbência concernente ao honorário de advogado. Vimos isso das associações. Ressalvadas as hipóteses em que as associações venham a agir de má-fé e seja reconhecida em sentença essa circunstância. A mesma coisa a gente tem aqui para a ação popular, que na realidade, o cidadão aqui, a diferença aqui é que lá é a associação como legitimada, aqui é o cidadão, exatamente para evitar aquela história de que o cidadão
Se ele fosse condenado, imagine se ele fosse condenado nas custas do processo, despesas processuais, honorário de advocatício, qual é o cidadão que iria ajuizar uma ação popular, correndo o risco de perder e responder por esses acessórios, por esses efeitos da sentença? Olha, efeitos da sentença. Aí, olha, essa parte do dispositivo é interessante, porque ela cuida dessa parte dos efeitos da sentença acessória. Que efeitos são esses? Honorário de advogado, custas processuais, despesas processuais. São efeitos da sentença, dentro daqueles efeitos acessórios que a gente já viu e trabalhou aí, e que sempre vai ser trabalhado aqui, vai ser trabalhado. Repare que eu estou me preocupando tanto com a questão do objeto da ação popular. Quanto à pretensão, nós vimos aí o artigo 1º, eu mostrando tudo, objeto quanto à pretensão na ação popular. Aqui já estou mostrando o objeto quanto ao resultado, que é efeitos da sentença. Estou mostrando uma parte que está aqui nesse inciso 73 do artigo 5º da Constituição Federal, porque isso vai ser objeto da próxima avaliação e questão da próxima avaliação. Tá certo? Como nós vimos tudo isso lá na Lei da Ação Civil Pública. Agora estamos repetindo a mesma dosagem na ação popular, certo? E que vai ser objeto da ação, da avaliação, da segunda avaliação. Não é? Pois bem, repare como esse inciso é interessante. Um inciso em 3 linhas, 4 linhas da Constituição Federal, 2, 3 linhas, não é? Ele trabalha a questão da legitimidade, ele trabalha a questão do objeto do processo da ação popular quanto à pretensão, e trabalha o objeto do processo da ação popular quanto ao resultado no que diz respeito aos efeitos acessórios da sentença. Olha que coisa fantástica, interessante, não é? Olha aí, quando a gente faz a leitura de um dispositivo, entendendo, compreendendo a matéria sob essa perspectiva de uma metodologia que eu estou utilizando para a gente, quando terminar de ler um dispositivo, pelo menos saber inicialmente o que é que se está se falando ali nesse dispositivo, de que ele trata. Olha, isso é importante porque se vier uma questão só dizendo é possível, na ação popular, o autor da ação está sujeito à sucumbência, à despesa dos processos, custas do processo? Isso daí, dito dessa forma, você disse, pronto, isso daí é a literalidade que está no artigo, inciso 73 da Constituição. Agora, se disser, dentre os objetos acessórios da ação popular, olha, você vinha com essa outra linguagem, olha, dentre os objetos da ação popular, acessórios, objetos quanto aos efeitos da sentença na ação popular. Presta atenção, na ação popular. É possível se vislumbrar que o autor não está sujeito a esses efeitos em que matéria? Aí tem lá a opção custas processuais, despesas processuais, honorário de advogado, aí outro tem lá, bota outras coisas qualquer lá, e você, minha Nossa Senhora, o que é efeito de uma sentença na ação popular quanto ao objeto de efeito acessório? Olha, se você não tiver visto isso, a pergunta é praticamente a mesma, mas feita com outro tipo de linguagem que é utilizado. Você pode até responder a primeira e não responde a segunda, que é a mesma pergunta. Estão vendo como é interessante? E por que é que as pessoas não passam no concurso? Porque a leitura do dispositivo não é só dos signos postos no texto da lei. Vocês sabem que uma coisa, aqui em direito é muito importante, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vocês sabem que uma coisa é a norma jurídica, não é? Outra coisa é o texto normativo. O texto normativo, ele não é a norma jurídica, vocês sabem disso, né? Espero que saibam. O que está no texto da lei não é a norma jurídica, vocês sabem disso. O que é a norma jurídica? É aquela compreensão que eu tenho do texto da lei. Essa que é a norma jurídica. Embora a gente chame o tempo todo o dispositivo legal de norma jurídica. Mas se chama assim porque a leitura que eu vou fazer e a compreensão que eu vou extrair dele, desse texto, é que é a norma jurídica.
Procurem se familiarizar com essa situação. Uma coisa é o texto normativo. Outra coisa é a norma que se extrai desse texto normativo. Isso é hoje uma lição básica e elementar. Por isso é que eu estou dizendo aí, olha, uma coisa é o que está escrito aí nesse inciso 73 da Constituição Federal, e outra coisa é o volume de informação que eu tiro, de compreensão, de conhecimento que eu tenho a respeito desse inciso 73 da Constituição Federal, do artigo 5º da Constituição Federal. A mesma coisa eu digo lá com o artigo 1º que eu estou analisando. Eu estou trabalhando com o objeto da ação popular, estou trabalhando com o sujeito ativo da ação popular, eu estou trabalhando com efeitos acessórios da sentença numa ação popular, na parte final do inciso 73. Estou trabalhando com a evolução do objeto da ação popular, quando eu faço a leitura do artigo 1º, caput da lei 4717. Depois, quando eu incluo o parágrafo 1º dessa lei, eu já tenho uma outra visão do objeto da ação popular. Quando eu incluo o inciso 73 do artigo 5º da Constituição, eu já tenho outra visão do objeto da ação popular, e assim por diante. Aí, se cair uma questão dizendo o seguinte, é verdade ou é falso que somente a lesão patrimonial ao patrimonial do poder patrimonial do poder público é susceptível de reparação através de ação popular? Se sair uma questão dessa, você tá muito fácil, botou lá como certo, é errado. É errado. Não é somente a lesão patrimonial. Tá vendo? É preciso que vocês vejam todos esses aspectos para quando for trabalhar a questão que se tem como objetiva, você ter uma compreensão completa daquele assunto que está trabalhando aquela questão, para poder você fazer a leitura, só a leitura do dispositivo, mas com essa visão completa. Não é sair fazendo leitura, esse artigo primeiro trata desse, esse artigo segundo, essa leitura e essa baboseira de estar querendo decorar, isso não vale, não fosse riscado, você não está entendendo nada, não está. Pode até você ser uma pessoa que tenha condições de decorar muitas coisas e ser um decoreba da vida, e saia muito bem num concurso, na prova objetiva. Quando chegar na prova subjetiva, você cai. Você sabe que a prova objetiva realmente é só para reprovar. Se escreve 15 mil pessoas, aí na prova objetiva passa 300, 400, 500 pessoas. Aí dessas 300, 400, 500, quando faz a redação, aí cai 90%, aí fica 15, 20. Aí com mais outra prova qualquer, uma prova oral, cai praticamente já o restante e deixa-se ali 10 pessoas, 5 assim por diante. É isso que reprova em concurso, é não se saber. Quando não se sabe, é reprovado. Não tem. Quando se sabe, passa. É matemático, é como mais dois. Estudou de forma correta, completa, passou. Não estudou, ou estudou de forma errada, equivocada, sem a visão de que deve ter a leitura de um dispositivo legal, reprovado. E aí vocês vejam, os jornais desse final de semana deram aí as estatísticas, a maioria, quase 70%, 80% dos cursos de direito no Brasil, não chega a passar 30% das pessoas nos exames de ordem. Isso é uns cursos muito bons, as pessoas estão estudando muito. O que é o exame de ordem, pelo amor de Deus? O concurso mais besta que existe. Primeiro, é um concurso que não tem concorrência, né? Só tem reprovação. Não existe concorrência. Qualquer pessoa alcançou a nota, a média, passou. Primeiro, não tem nem concorrência, você não tem que derrubar ninguém. A primeira grande facilitação do concurso da OAB. Ele
não derruba ninguém. Não, derruba você mesmo. Você mesmo é quem caiu, porque não alcançou uma média X. Mas alcançou a média X, passou, pronto. 20 mil, 50 mil, 100 mil que se inscrevem, se todos tirarem, todos passam. Imagina, concurso. É, não existe. Não, só passa quem se classifica até. Não, você tem que alcançar uma nota X. Pronto. Isso é um concurso. É um concurso água, minha gente. Para vocês terem uma ideia de como é. Agora, por ser um concurso assim que você se forma, é preciso que você passe a faculdade estudando desse jeito que eu estou falando. Porque para poder você chegar no concurso da OAB, você vai passar achando a coisa mais fácil do mundo. Se fizer isso que eu estou dizendo, é uma coisa. Pensa uma coisa fácil. Você vai dizer, "Nossa senhora, como é que a pessoa não passa no concurso da OAB?" Pois é. São essas coisas assim. Porque não se estuda, ou se estuda de forma errada, equivocada, negócio de decorar. Isso é uma enganação. Isso não existe. Então, coisa, quando chega nesse período, assim, no oitavo, nono período, deixa de assistir aula na faculdade para assistir porcaria de cursinhos da baixa da Canaúba possível, de exame de ordem, como se aquilo fosse a coisa para aprovação. Minha nossa, minha gente, você estudando, pode ser na faculdade, pode ser até como autodidata, estudou aquela matéria, porcaria de curso, nem de cursinho dirigido para concurso de OAB, disso, daquilo, que não é isso que faz passar, não. Como é que, mesmo com essas porcarias, ainda se reprova 90, 70%, 80%? Por quê? Por quê? Mesmo com isso? É porque não se estuda na faculdade, que é o lugar de estudar. E não em porcaria de cursinho, não é lugar de estudar. Eu não sou contra o cursinho para você depois aperfeiçoar um conhecimento. Você não é aquela pessoa que é interessada em ser um autodidata e você quer escutar, às vezes. Pronto, faça isso apenas e tão somente e exclusivamente para dar uma visão aperfeiçoar. Se você não estiver aperfeiçoando, não vai atrás, não está adiantando nada, não. Faça um curso que preste, pelo menos. Tem também aí cursos que prestem por aí afora. Né? Mas essas porcarias de decoreba, isso está matando você, mano. Se dê conta disso, pelo amor de Deus. Mas ninguém dá conta, então vai sendo reprovado aí. Tá aí. Vamos sendo reprovados. Por falta, pelo menos das minhas turmas, por falta de aviso, não é. Por falta de aviso, não é. Não existe essa história de estudo, de resumo, resumão, esquemão. Isso não é estudo, não, minha gente. Isso é um roteiro de aula, eu faço isso também. Mas como roteiro de aula, eu tenho um roteiro de aula. Tem lá no site, vocês já conhecem aí, pelo menos já ouviram falar, não sei se já foram alguma vez no meu site, Prof. Base, tem lá os roteiros de aula. Nós colocamos aqui, tem os textos da lei, tá vendo? Mas o texto da lei, repare como é que eu faço a análise do texto da lei. Não é só lendo os signos que constam do texto legal, não. É fazendo a leitura para eu obter a norma que se extrai da leitura do texto legal. Essa que é a questão que se tem que trabalhar. Certo? Muito bem, minha gente. Aí aqui, voltando aqui à continuidade do artigo 1º da Lei 4717, nós temos já o parágrafo 1º, em que a gente inclui aí alguns objetos da ação popular, além do que está na cabeça do artigo, né? E outro detalhe aqui importante é que, a partir daqui, já que nós vamos ver isso aqui no artigo 2º, principalmente, mas aqui no artigo 1º, na cabeça do artigo, diz que qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio da União. Eu queria só dizer aqui que o legislador aqui fez uma classificação e faz, pelo artigo 2º da lei, nós vamos ver aí, uma classificação dos atos administrativos que são susceptíveis de ação popular. Quais são os atos nulos e anuláveis? Então, eu quero só deixar aqui uma ideia, não é? Que os atos nulos e anuláveis é uma classificação clássica da doutrina, muito
muito importante, muito estudada por todos os autores, e no campo do direito público, do direito privado. Nossa, como é importante isso. E, logicamente, precisa-se entender, compreender o assunto sob essa perspectiva também. Mas eu quero dizer que isso é uma das classificações que existe hoje. Uma outra classificação que se faz, só aqui para lembrar, e aí eu invoco para vocês, em matéria de direito público, a obra de Celso Antônio Bandeira de Mello, no curso de Direito Administrativo, onde ele, na parte dos atos administrativos, vocês podem verificar que ele classifica os atos administrativos em pressupostos de existência, pressupostos de validade, ou seja, o ato existente, o ato válido, e a questão da eficácia do ato administrativo. Então, muitos autores e muitas correntes doutrinárias hoje classificam os atos jurídicos, inclusive as normas jurídicas também, para efeito de vício dessas normas jurídicas, em normas ou atos existentes ou não existentes, válidos ou inválidos, eficaz ou ineficaz, tá certo? Então, eu trago aí um capítulo do curso de Direito Administrativo de Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele tem também ele tem um livrozinho sobre atos administrativos, só sobre atos administrativos, onde ele faz também essa classificação, né? E muitos outros autores trabalham isso. Aliás, isso é trabalhado nos 6 primeiros volumes, só aqui para efeito histórico para vocês, né? Imagino. Da teoria, do Comentários ao Código Civil de Pontes de Miranda, Tratado das Ações em 7 volumes de Pontes de Miranda, certo? Com essa classificação, atos existentes, atos válidos e atos eficazes. Também, Norberto Bobbio, na teoria das normas jurídicas, ou teoria do ordenamento jurídico dele, certo? Nesses livros, vocês vão encontrar também a classificação dos atos, dos vícios dos atos jurídicos sob essa perspectiva. Então, é importante também se saber disso, porque vocês sabem que essa história de classificação dos institutos jurídicos, elas são, primeiro, proliferam muito na doutrina. E aí nós temos correntes doutrinárias que seguem uma classificação, outras correntes doutrinárias seguem outras classificações. Isso não é bom porque, quando a gente está iniciando, dificulta demais a compreensão do Instituto. Agora, como, por exemplo, pressupostos processuais, pressupostos objetivos, pressupostos subjetivos, é uma classificação. Pressupostos intrínsecos e pressupostos extrínsecos é outra classificação. Nos pressupostos processuais, para a gente ficar aqui dentro da nossa matéria. Agora, temos 2 formas de classificar os pressupostos processuais. Agora, quando você pega os 4 pressupostos, você vai ver que todos tratam os mesmos assuntos, certo? Às vezes, pressupostos objetivos está em pressupostos intrínsecos ou extrínsecos, pressupostos subjetivos está em intrínsecos e extrínsecos, ou pressupostos intrínsecos estão lá em pressupostos objetivos ou subjetivos, e pressupostos extrínsecos está lá entre pressupostos objetivos e subjetivos. Quer dizer, quando você olha tudo e você começa a ter o domínio, você vê que são classificações, apenas que os autores preferem fazer essas classificações, mas, às vezes, em determinadas classificações, não existe diferença dos conceitos que se encontram dentro delas. Outras classificações, as coisas variam um pouco e dão melhor sentido na classificação A ou B, dependendo da
classificação para o caso concreto. Nessa classificação dos atos jurídicos, hoje a doutrina está reclamando que essa classificação antiga, não é, de atos nulos e atos anuláveis, ela precisa ser revista e eu não vou dizer nem abandonada agora, porque você que abandona isso agora, pelo amor, um negócio que é secular e não se abandona assim de uma hora para outra, nem em décadas. Um negócio que é secular, só com séculos é que vai se encontrar uma forma. Mas é importante hoje se trabalhar essa classificação dos vícios dos atos jurídicos, no que diz respeito à existência e inexistência, validade e invalidade, eficácia e ineficácia. Pelo menos nessas três perspectivas, é importante se trabalhar isso, certo? Norberto Bobbio, trabalha muito bem esse assunto lá nesses livros que eu mencionei para vocês, Teoria da Norma Jurídica e Teoria do Ordenamento Jurídico, certo? Então é muito importante, muito interessante se trabalhar isso. Eu quero avisar porque aqui nós temos uma classificação dada pelo legislador e a classificação clássica, né? Secular, vamos chamar assim, essa classificação, por exemplo, é a classificação do controle de constitucionalidade difuso, criado no sistema americano há 2 séculos atrás. Imagina, olha como é milenar. E lá, o que é a lei inconstitucional? É a lei que é considerada nula, olha aí. Mas hoje se trabalha com a questão da inconstitucionalidade mais no campo do quê? Da invalidade. A lei existe. Quando a lei existe, nós vamos saber se ela é válida ou inválida. E aí a inconstitucionalidade está no campo da invalidade ou inevalidade. E aí tem também a questão de se saber, pode ser que a lei nem exista. Esse é um detalhe. E que o ato jurídico também não exista. E aí é preciso que se trabalhe os pressupostos de existência e de inexistência, de validade e de invalidade, de eficácia e ineficácia, para poder a gente saber onde a norma está. Quando ela ainda existe, a norma não está no mundo do direito. Quando ela existe, nós temos que verificar se ela é válida ou inválida e se ela já é eficaz ou ineficaz. Aí trabalha-se os outros dois pressupostos de vício do ato jurídico. Então, são esses temas modernos, precisam ser trabalhados, vocês não deixem de acompanhar essa situação, ok? Bom, o parágrafo 2º diz o seguinte: em se tratando de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita ânua, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. Olha, aqui está fazendo incluir nas hipóteses da cabeça do artigo, que são hipóteses de entidades de direito público ou privado, que estão sujeitas a ter a parte do direito, a parte do patrimônio público sujeita a uma ação popular, minha gente, incluindo aqui nesse parágrafo 2º instituições outras que às vezes não são sequer públicas, são privadas, mas em razão de acordos, de contratos, de convênios, de subvenções recebidas do poder público, essa parte patrimonial que vem do poder público e pode ser objeto de controle interno, de controle externo, e dos controles externos, dentre eles está, no âmbito jurisdicional, a ação popular. Então, está sujeito a essa espécie de controle, tá certo? Então, isso é o que acrescenta o parágrafo 2º. O parágrafo 3º, ele diz respeito ao que nós já estudamos, que diz respeito à questão do conceito de cidadania para efeito de ser legitimado na ação popular, tá certo? O parágrafo 4º diz o seguinte: para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere este artigo as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas. Olha, esse parágrafo 4º até o parágrafo 7º, parágrafo 4º, 5º, 6º e 7º, esses parágrafos, eles já foram estudados na ação civil pública. Eles dizem respeito à questão da instrução
da ação do ajuizamento, a instrução da petição inicial para dar entrada de uma ação popular. Você, logicamente, tem que ter documentos, são atos administrativos, tudo tem que ser documentado, minha gente. Em matéria de direito administrativo, de direito público, de ação coletiva, não existe essa história de você vir com uma conversa sem prova nenhuma. A ação nenhuma coletiva não é como uma ação privada que você pode não trazer só a petição e a procuração, com exceção dos casos em que há pressuposto de admissão da ação a prova documental, que é como, por exemplo, a separação judicial, o divórcio, sem a certidão de casamento, você, logicamente, não pode nem receber a ação, não tem nenhum requisito da própria existência da ação. Nas ações coletivas, essa prova é muito importante. Você imagina você querer anular um contrato administrativo que foi realizado entre a administração e o administrado B, a administração A, o administrado B, só com conversa fiada, sem trazer documento. Meu amigo, isso não existe. Agora, para isso você tem o quê? Obter todas as informações, certidões. Tem a questão do sigilo. Quando existir o sigilo, aí o juiz requisita, você dá a entrada da ação. Hoje, o Código de Processo Civil oferece, você pode obter essa prova previamente. Olha, você tem o seguinte, você tem a lei de acesso à justiça, a lei da transparência, tem os textos legais aqui, mostrando que você pode requisitar esses documentos. Aí você não obteve por esses caminhos desses textos legais que tem. Aí você tem no Código de Processo Civil o chamado a prova pré-constituída para ajuizar ou não uma demanda. Nós temos lá, minha gente, no Código de Processo Civil atual, isso é uma riqueza. Aí você pode fazer a requisição de todo e qualquer documento para entrar com a ação ou não entrar com a ação. Essa cautelar lá, era antigamente, aliás, era uma antiga cautelar, hoje é um meio de prova, tá certo? A produção da prova antecipada para ajuizar a ação ou nem sequer ajuizar. Depois você obtém os documentos e verifica que não é o caso de ajuizar uma ação. Está lá no Código de Processo Civil hoje, é possível isso. Você vai fazer isso, certo? Se não obtiver dessas formas, dessas leis que a gente tem. Aí você tem também esse outro meio para ajuizar uma ação popular, se for o caso. Ah, professor, isso eu não vou... eu não vou obter esses documentos nunca, não é? Você vai e entra com uma medida de pedido de antecipação de prova, tá certo? Ao juiz, ele vai requisitar essa prova, o poder público vai ter que entregar essa prova ao juiz. Você entra com ação dessa natureza. Então, hoje também é possível isso, viu, minha gente? Então, você não pode entrar com ação sob o argumento de que não obteve e vem contando uma história do que você está adivinhando, querendo adivinhar o que existe lá. Isso nem o juiz vai receber. Essa ação não é para ser recebida. Não, meu amigo, você quer, não obteve, vá lá na justiça, não ajuizar uma ação. Vá pedir primeiro a antecipação dessa prova para você avaliar, aferir o advogado também, para saber se é ao menos cabível essa ação popular, mesmo estando diante dos documentos, precisa sem nadinha. Aí é aquela história. O legislador ainda dá uma oportunidade. Você pode ajuizar, pede a requisição, quando não for possível, quando se tratar de documento sigiloso. E aí o juiz primeiro vai requisitar esses documentos para saber se o processo pode ser seguimento, porque pode ser que o documento não ofereça nada daquela história que você está contando. Agora, eu recomendo que hoje, diante do novo Código de Processo Civil, se faça a produção antecipada dessa prova, minha gente, porque isso vai ser muito importante, até para você não ajuizar a ação, que, aliás, o dispositivo veio com essa finalidade, para você avaliar se realmente é o caso de ajuizar uma ação, principalmente dessa natureza, dessa espécie. Então, isso hoje é de uma riqueza extraordinária. Então, esses parágrafos 4 a 7, eles cuidam desse assunto que hoje está muito melhor tratado fora do texto da lei do que na própria lei. Mas
fica aqui também essa possibilidade da forma de você seguir essa forma que está no texto da lei. Bom, minha gente, são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionados no artigo anterior, nos casos de, olha o legislador aqui como é percussiente. O que o legislador está fazendo, minha gente? Ele está apontando no texto legal os elementos do ato administrativo e dizendo que a falta, um defeito de um elemento do ato administrativo leva à nulidade do ato. Olha, são nulos os atos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos, desvio de finalidade. O que é isso, professor? Aí vem o parágrafo 1 que diz: para a conceituação dos casos de nulidade, observação as seguintes normas. Aí vem e conceitua cada um. O que é incompetência? Ela resta caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou, quer dizer, um ato praticado por um agente que não era competente para a prática daquele ato. O vício da forma consiste na omissão, na inobservância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência da seriedade ou seriedade do ato. A ilegalidade do objeto, quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. Inexistência de motivo, quando a matéria de fato ou de direito em que esse fundamento o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequado ao resultado obtido. O desvio de finalidade, quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto explícito ou implicitamente na regra de competência. Bom, minha gente, esses são os vícios quanto aos elementos do ato administrativo, que, logicamente, a doutrina critica por ter o legislador trazido. Cada um doutrinador, logicamente, dá o seu conceito desses elementos do ato administrativo, faz sua classificação também, chama de pressupostos do ato administrativo, outros requisitos do ato administrativo. Tem uma série de fatores que influenciam, e vocês, logicamente, estudaram isso em direito administrativo. Reparem um detalhe interessante: em processo coletivo é muito importante e altamente relevante o conhecimento que se deve ter em matéria de processo administrativo, de direito administrativo, tanto direito material quanto direito processual administrativo. É muito importante isso no processo coletivo, minha gente. Dá para vocês, acredito, entenderem, alcançarem exatamente essa visão de como é importante o processo o direito administrativo no processo coletivo. Pois bem, aqui nós temos os conceitos e a classificação que o legislador fez. No artigo 3º diz o seguinte: os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado, olha, as pessoas de direito público ou privado que nós vimos que pode estar incluído, ou das entidades mencionadas no artigo 1º, cujos vícios não se compreendam nas especificações do artigo anterior, serão anuláveis, segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis com a natureza deles. Olha, nós temos aí o quê? Os chamados atos anuláveis. E quais são os atos anuláveis, professor? Todos aqueles atos que possam conter um vício, mas não se constituam, não se consubstanciem como um dos vícios definidos e apontados no artigo 2º, certo? Pode ter um vício que não seja um desses vícios constantes do artigo 1º, do artigo 2º, mas é um vício do ato administrativo. Ele vai se caracterizar ou se consubstanciar como um vício como um vício de anulabilidade. Vocês sabem, aí vocês estudaram a classificação dos atos jurídicos no campo administrativo, os atos nulos têm como consequência isso, os anulados têm como consequência aquilo. Os pressupostos do ato nulo são esses, aqueles e tais, os pressupostos dos atos anulados. Eu espero que vocês tenham estudado tudo isso. Eu apenas fico só relembrando, fico só mostrando como as conexões têm que ser feitas a todo momento, a toda hora. Não é? Pois bem, aí o que não se constitui um vício que leve à nulidade previsto no artigo 2º, vai se constituir num vício que leva à anulabilidade previsto no artigo 3º. Tá muito fácil de compreensão, tá certo. Aí vem o artigo 4º e diz o seguinte:
São também nulos os seguintes atos ou contratos praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no artigo 1º. Aí vem inciso 1, 2, 3, vem vários. Aí nós temos o que aí, minha gente? Seguinte situação. Você diz assim, professor, você terminou de dizer que os atos nulos são aqueles do artigo 2º. E no artigo 3º explica que os atos que não se constituam com um vício daquele no artigo 2º são anuláveis. Aí agora vem dizendo que também existem outros atos nulos. Cuidado, olha, a questão dos signos postos no texto da lei é uma coisa. Outra coisa é se compreender esse texto da lei para daí sair a norma jurídica. Aí não está acrescentando outras hipóteses de nulidades, por incrível que pareça. O que é que está fazendo esse parágrafo 4º? Esse parágrafo 4º, artigo 4º, esse artigo 4º, minha gente, ele está o quê? Exatamente detalhando algumas situações concretas, é como se fossem exemplos de situações que estão postas de forma mais gerais no artigo 2º. E aí o artigo 4º é como se fosse um desdobramento, uma explicação, uma exemplificação, um detalhamento de situações que estão no artigo 2º. E eu vou só fazer uma leitura rápida aqui de alguns incisos, só apontar. Olha, quando o inciso 1 diz assim, admissão ao serviço público remunerado, com desobediência quanto às condições de habilitação das normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais. Nós estamos diante de quê? Nós estamos diante, não é de uma outra situação, nós estamos diante da violação à lei ou regulamento, ilegalidade do objeto, tá certo? Quando, no inciso 2 diz, quando a operação bancária ou de crédito real for realizada com desobediência às normas legais, a mesma coisa. O valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante da escritura, vício do objeto. A empreitada dará ficar na situação de serviço público quando o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública, administrativa, sem formalidade. Houve em desacordo com a lei e regulamento, formalidade. Do edital de concorrência foram incluídas cláusulas ou condições que comprometam o seu caráter competitivo, desvio de finalidade. A concorrência administrativa for processada em condições que implicam a limitação das possibilidades de norma de competição, quebra das formalidades. As modificações ou vantagens, inclusive prorrogações em favor do adjudicatário durante a execução dos contratos, desvio de finalidade. Qualquer inciso ou a linha do artigo 4º eu incluo em uma ou mais de uma das hipóteses dos elementos, constantes dos elementos do ato administrativo que está no artigo 2º. Deu para entender agora porque é que eu falei que o artigo 4º não é um acréscimo de hipóteses de nulidades do ato administrativo, mas sim de desdobramento exemplificativos das situações descritas ou elencadas no artigo 2º da Lei 4717. Por isso, minha gente, é que você encaixa qualquer situação do artigo 4º em uma ou mais de uma das hipóteses do artigo 2º. Olha aí o que se extrai da norma, ou que se extrai, aliás, do texto normativo, do texto legal. Uma norma que não tem aquele sentido que o texto normativo deixa transparecer em um primeiro momento. Isso aqui é a norma jurídica extraída do texto legal. E olha que a gente aí só analisou 4 dispositivos aí, minha gente, sobre 4 dispositivos sobre essa matéria. Olha quanto riqueza de informação eu trouxe. Bom, pessoal,
não terminei ainda de corrigir as provas, mas se Deus quiser, daqui para a próxima semana isso será possível. Quando eu passar, for